Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Vamos lá. Tua palavra. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as estações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a
tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai cantar aquela... Essa canção que a gente acabou de cantar é uma canção muito propícia para este dia, né? Para esse feriadão. Enquanto muitos... eu tô vendo que tem uma pessoa lá no YouTube. Se você quiser se juntar com o pessoal no Facebook, tem mais gente aqui no Facebook, você pode interagir nos comentários. Nem sei quem tá lá. Tem uma pessoa só, tô vendo aqui no computador. Esse momento de, sabe, nesse feriado em que tantos cristãos são seduzidos pelo entretenimento, sabe, por convites, sabe, para estar negociando seus valores cristãos, ter a sua vida firmada na palavra, nos valores do Senhor, é o que realmente vai sustentar a nossa vida, a nossa fé, sentir prazer mesmo na palavra de Deus. Um cristão que não sente prazer na palavra de Deus, nesses momentos de, sabe, tipo de feriado, é um momento de grande luta para eles e grande dificuldade, porque ele ainda não entendeu o prazer que é estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, né? Ele não entende que isso realmente faz parte de um novo nascimento. Então, estar numa igreja simplesmente por princípios religiosos, né, nesses dias devem ser dias muito complicados, né? Em que tudo é convidativo a que nós estejamos suprindo prazeres da carne e da nossa velha natureza, né, do velho homem. Como é que começa aquela música do Quebrantado? Quebrantado, seu amor. Gente, bota na live aí. Qual é a primeira frase da música Quebrantado? Ai, meu Deus do céu. Cadê o pessoal da Projetor aí? Como é que começa, gente? Meu Deus, deu um brancão aqui agora. Bota aí. Não é possível. Não é possível, tá vendo? A gente não tem ninguém aqui no computador pra botar a letra.
Lívia, ajuda aí. Como é que começa aí? Nem o meu coisa da internet eu tô achando aqui. É do Vineyard? Eu olho. Eu olho. Lembrei. Cruz, é. Agora que tá bem. Eu olho do Vineyard, assim. Valeu, Mateus. Mateus botou agora. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. A sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Aleluia. Aquela música que eu gosto pra caramba. Aquela Adoração e Adoradores. Perceberam, né? Tu és minha porção. Era. Não, nessa não. Mesmo que Não. os meus pais- Vamos cantar essa. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Só lembrar aquela Jesus. Tá lembrando não? Não, vai lembrar. Gente, é a última. Prometo. Meu tesouro. Eu te quero, lembrei. Viu, Lívia? Porque às vezes a gente precisa só da primeira frase. Passa.
Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o tesouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu desejo és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Durante todo esse período de louvor, a gente está construindo aqui uma narrativa a respeito de que não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Eu não sei quais são as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Talvez você esteja ouvindo aí juntamente com alguém na sua casa, porque o pessoal não foi para a igreja, botou uma live, e talvez esteja na televisão, e você está ouvindo aí, mesmo sem querer. Mas o que a gente não se cansa de repetir e de declarar é que, sabe, o nosso desejo, o desejo do verdadeiro cristão, ele precisa ser maior do que pelos bens dessa terra, do que pelos tesouros. E talvez, ou você na igreja, ou fora dela, se você ainda não vive isso, você precisa ter um encontro realmente com Cristo. Porque quando a Bíblia diz que Jesus Cristo entra na nossa vida, tudo se faz novo. Tudo se faz novo mesmo, sabe? A nossa vida, ele nos dá um novo coração. A obra da regeneração dele, a obra da regeneração que ele promove em nossas vidas, faz com que nós desejemos a sua face, faz com que nós desejamos nos alimentar da sua palavra, das coisas, pensarmos nas coisas que vêm lá do alto. E a gente, antes de ir para a palavra, a gente vai conversar um pouquinho sobre o carnaval. Hoje, deixa eu ver, gente, quem está aqui. Tentar descobrir quem está lá no YouTube, só tem uma pessoa no YouTube lá. Só para dar passinho para ele lá. Tadinho, deve estar tão triste. E eu quero cantar essa música da Banda Rara para... Você conhece aquela? Talvez você não saiba. Sabe, né? Só um momentinho.
aqui, não tá aparecendo. Tô incomodada. Eu tô, porque é uma pessoa que tá sozinha. Ah, tá aqui, ó. A gente aqui. Quem é que tá aqui? Você consegue saber quem é que tá? Depende se a pessoa botou. Não... Ah, você tem como saber quem tá assistindo. Pois é. Gente, será que sou eu mesmo que botei lá no YouTube, lá no meu... Ah, então possivelmente, né? Possivelmente, pode ser o meu computador lá que tá ligado lá. Gente, mas a imagem do YouTube tá bem melhor, né? A live no YouTube é sempre bem melhor. Vamos lá, vamos cantar essa última música. Então vamos lá, o pessoal que chegou aí, ó. Neide, a paz do Senhor. Rita Roberto, Lívia Pancotti, Paulo Querino, Elane Cristina. Ih, Elane Cristina. Elane, lá da de Caxias. Paz, Elane. Pastor Edivaldo, Rosângela, João Moraes, cadê Ana Paula, Kelly, Matheus, mas o pessoal que está assistindo, o Bispo, tá com a gente. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas. É você que é muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, pois deu-me a tua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Seja tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas. É a você que é muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero te falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Vamos orar? Olha pra gente, velho. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nesse momento pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas, por essa oportunidade, Senhor, que temos de sermos do Senhor, de conhecermos ao Senhor, não somente, Pai, de ouvir falar, mas de podermos andar contigo. E se de repente, Senhor, existe alguém que está nos ouvindo nessa hora, ou Deus, que irá nos ouvir em um momento futuro, Senhor, e que tem andado, Deus, uma vida onde somente escuta sobre o Senhor, mas nunca desfrutou da sua presença verdadeiramente, nunca conheceu verdadeiramente quem o Senhor é, que nessa hora, Pai, o teu Espírito possa tocar, Senhor, nesse coração e que o Senhor possa oportunizar quem o Senhor é, de que como é ter uma vida guardada e direcionada pelo Senhor. Fala aos nossos corações nessa hora, por meio da sua palavra, que a sua palavra seja sempre, Deus, aquela que vai nortear, Deus, a nossa vida, os nossos passos, direcionar os nossos caminhos, que verdadeiramente ela seja como lâmpada para os nossos pés, Senhor, nos fazendo ver, Deus, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nos fazendo trilhar, Senhor, no teu caminho, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas se mantendo, Senhor, naquilo que é a tua vontade para nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente nós não estivemos hoje
presente fisicamente, né, na verdade, na igreja, por conta do trânsito, né, na volta a gente teve quase um acidente de carro, né, o pessoal dirige muito alterado esses dias, e aí a gente acha por bem zelar a igreja, poupar a igreja, né, nesse momento onde as pessoas estão muito atordoadas e as pessoas andam assim, fora de si, né? A gente quer conversar um pouco sobre a questão da relação do cristão e do carnaval. A Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias seria a apostasia, né? O esfriamento, o abandono da palavra, da presença de Deus. E se você é um cristão em Jesus Cristo, um crente que abandonou, né, a casa do Pai, saiba que a palavra de Deus tem se cumprido e isso serve de alerta a você, porque talvez você ache que isso seja normal, né, que você consegue servir a Deus fora da comunhão, fora do corpo, guardando preceitos de justiça, confundindo ele com preceitos religiosos, quando a Bíblia diz que a nossa justiça ela não passa de trapo de imundícia, né, diante de Deus. A Bíblia diz também em Efésios que o Senhor opera através do seu corpo e que é a sua igreja. Então, assim, a gente vê que o mundo, não vou nem falar para o mundo, né? A igreja, ela tem sido bombardeada por palavras de engano, por engodos, e muitos cristãos têm sucumbido, né? Tem sido deixado levar por esses convites, né? Vale a pena lembrar que Satanás, quando propôs para Eva que Eva desobedecesse ao Senhor, a sua proposta não foi que ela abandonasse ao Senhor. Ele simplesmente falou para Eva que ela poderia viver, sabe, continuar vivendo da mesma forma, só que da mesma forma não, ela poderia continuar vivendo, e que nada mudaria, mas que ela experimentaria talvez de uma liberdade, né, de uma nova perspectiva, de um novo olhar. E é isso que a gente vê em muitos dos nossos irmãos que estão abandonando a igreja e o evangelho. Eles simplesmente acham que conseguiram identificar um cristianismo, viver o cristianismo em uma outra perspectiva, né, em outro prisma, segundo outro olhar. Bem, diante disso, um dos momentos mais em que a gente vê, em que deliberadamente e assim, e de uma forma latente, em que os desejos da carne, sabe, as cobiças, elas de certa forma são até louvadas e incentivadas na mídia. A gente já vê, sabe, comerciais incentivando a promiscuidade, sabe, o sexo sem controle, ali na questão, a questão não é a respeito apenas do uso do preservativo, mas você vê que há um certo embelezamento nessa prática, né? Como se isso fosse normal, como se isso fosse comum, como se fosse natural, como se fosse saudável, nesse período de carnaval, né? Então tudo está encaminhado para essa questão. A gente vê homens se vestindo de mulher, a gente vê pessoas que se lançam para fazer coisas que comumente não fariam. É claro que se fazem. Porque já tem o desejo, né? Porque já tem o desejo. Mas é como se a data permitisse, autorizasse, é como se fosse uma lacuna no ano, né? Onde a pessoa pudesse vivenciar e viver de tudo aquilo que ela tem vontade, de repente, um ano inteiro de fazer e que ela não pode, né? Pelas normas da vida, pelas regras da sociedade, às vezes pelas regras até das próprias famílias. É muito comum que em algumas famílias você perceba que são famílias até tradicionais, a gente não está falando de cristianismo, mas que famílias que são mais convencionais, né, conservadoras, se a gente pode dizer, e que levam uma vida
do dia a dia obedecendo, né, alguns padrões ali que são estabelecidos, mas que às vezes chega no período do carnaval, se liberam, né, se permitem fazer coisas que são relacionadas diretamente àquele período. Então é como se fosse uma época alheia do ano, assim, né, onde verdadeiramente as pessoas mostram muito daquilo que são os desejos da sua carne, né, aquilo que elas talvez militam e vão tentando não praticar durante todo um ano, mas que elas se permitem, né, nesse período. E a gente sabe aí que existe toda uma orquestração, né, maligna mesmo, para gerenciar esse pensamento, né? Assim, a gente vê muitas vidas sendo ceifadas, muitos jovens, claro que durante todo o ano, mas num período mais específico, assim, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas tendo crises de overdose, comas alcoólicos, porque bebem de uma forma que nunca beberam antes, usam drogas que nunca usaram antes, praticam sexo com várias pessoas, coisas que talvez nas suas vidas cotidianas não fazem, mas esse pensamento, né, esse inconsciente coletivo aí de que as pessoas vão carregando, de que nesse período isso é possível, e aí a gente vê às vezes até muitos cristãos, né, por mais que não compartilhando totalmente dessa prática, mas entendendo que tudo bem, isso não tem nada a ver, não vai ser uma fantasia, não vai ser um brilho no olho, não vai ser se movimentar um pouco com a música tal, que vai me tornar menos ou mais crente, o que vale é a minha vida com Deus, e se deixando, né, ser engodado também por esse pensamento aí que vai norteando os corações, né? A gente não tem não existe uma origem certa dessa cultura do carnaval, né? A gente tem algumas teorias, e eu separei aqui algumas. A gente sabe, algumas a gente chama sobre questão de festa da carne, algumas pessoas relacionam com a ideia de carne vale, né? Que significa, as pessoas falam assim, o que vale é a carne, mas esse carne vale, na verdade, significa Deus carne. Então, por quê? Eles associam o carnaval ao período da quaresma, e na Igreja Católica o carnaval ele é até uma data religiosa, ele está no calendário religioso da Igreja Católica, que é como se fosse um período em que eles pudessem fazer o que quiser, tipo uma despedida de solteiro, para entrar num processo tipo de santificação, né, de jejuns e tal. E que é estranho. É estranho, na verdade, não sei se é estranho, mas assim, acho que no mínimo mostra a real condição do ser humano que a gente vê na Bíblia, aquele afastamento e o distanciamento de Deus e a aproximação, mas eu penso que nessa perspectiva, é uma perspectiva muito leviana, né? De dizer assim, não, a gente vai ter a quaresma, daqui a pouco vai ter a Semana Santa, a quarta-feira de cinzas, e aí vamos botar para quebrar, para se purificar. Vamos botar para quebrar agora, e que é uma quebra de um princípio, de um preceito bíblico, porque a Bíblia diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que o apóstolo Paulo diz nesse texto que é um engano a pessoa achar que ela precisa pecar mais, muito para ela ser pecar muito para que a graça superabunde na vida dela. Você vai ficar fazendo esse barulho, vai fazer barulho na live. Hã? Tá fazendo? Tá, fica. Que ele pega qualquer coisa. Então, assim, na verdade, isso aí é um pensamento daquele que não nasceu de novo. Porque de muitas canções que nós cantamos aqui, de tudo que o texto bíblico nos orienta, o verdadeiro cristão ele sente prazer na presença de Deus. Né? A Bíblia diz que a gente aprende na Bíblia que o Senhor nos livrou do poder do pecado, do domínio do pecado, mas ele não nos livrou da presença do pecado ainda, que é quando o pecado vai ser destruído juntamente com a morte no dia final. Então, a gente entende que como nós estamos na presença do pecado, a gente é vitimizado, ou vira uma hora ou outra você vai ver um cristão caindo, um cristão fraquejando, um cristão, sabe, dando mole, um cristão sentindo às vezes tentações porque o pecado está aqui. Jesus Cristo deixou isso claro na oração para o Pai. Ele falou assim, Pai, não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Então, assim, nós estamos
o tempo todo, sabe, cercados neste mundo, por esse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que está sendo dominado pelo inimigo das nossas almas. E aí a gente vai começar a traçar aqui uma relação entre o cristão e o carnaval. A gente vai ler lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Quer ler? 1 Coríntios 2, 12 ao 16. Só registrar aqui a chegada da pessoal. Bira, Marco Oliveira, tá com a gente aqui. Kátia Cristina, Maria Augusta. Pessoal que quiser ofertar, pode ficar à vontade, tá? Vou pedir o Matheus aí para soltar o Pix da igreja nos comentários. Só tu copiar e pode ofertar, tá bom? Vamos lá? 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha só, que ele começa o texto aqui dizendo, ele, ó, abre pra gente em Salmos 1, versículo 2. Ele vai dizer aqui, ó, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja que coisa maravilhosa. O nosso espírito não está atrelado ao espírito deste mundo, sabe? A gente não está alinhado, a gente não deve estar alinhado com as coisas deste mundo. Então a gente percebe aí como é incoerente, às vezes, o cristão querer organizar, eu não sei qual é a palavra. Ai, caramba, quando a gente tem um contato, a gente encontra os contatos. Por exemplo, a gente tem contas no Google e a gente relaciona com a agenda do celular. Tem uma palavra lá que eles dizem, né, deseja... Não é correlacionar, não. Mas assim, é fazer essa ligação entre mundos diferentes. Então, às vezes a gente vê nas redes sociais, tipo, ó, seu contato... Por exemplo, eu estou lá no Instagram, olha, seus contatos do Facebook estão no Instagram. Deseja adicioná-los? Porque eles querem fazer essa conexão, né? Essa integração, sabe, das redes, está tentando puxar. E a gente percebe que muitos cristãos estão querendo fazer essas conexões que biblicamente não são possíveis. São impossíveis, não dá para conectar. Não tem como existir amizade entre o mundo e a igreja, né? Entre Deus e o diabo, entre as coisas que ou você agrada a um ou você desagrada ao outro. E aí, às vezes as pessoas vão tentando pegar textos da Bíblia, né? Onde Lídia botou aqui, ó, sincronizar. 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 As pessoas vão pegando textos da Bíblia e dando um formato, um pensamento para o texto, que o texto não quer dizer, como dizendo que a igreja ela tem que ser simpática ao mundo, e as pessoas iam chegando à igreja por conta da simpatia dessa igreja, dizendo que como se isso fosse essa sincronização, né? Essa amizade, enquanto vários outros textos da palavra do Senhor vão nos declarar ali, nos mostrar, vão ser veementes no sentido de dizer que não tem como existir essa amizade, não tem como existir essa caminhada, não tem como caminhar de acordo se as pessoas pensam, né, se são pontos de vista totalmente, um está no extremo, o outro está no outro, né? Então as pessoas vão tentando comungar aí desse pensamento que nunca vai dar certo. E quando a gente vê, na verdade, cristãos usando de artifícios, eu preciso me fazer de fraco para com os fracos, e aí você vê o cristão mergulhando nas coisas, você não está se fazendo de fraco, você está sendo fraco. Está sendo fraco. Fazer-se de fraco é uma postura de humildade, de falar com a pessoa, de entender, de não rejeitá-la, de não se sentir superior. De acolher aquela dor, de ouvir, de acolher, de fazer com que essas pessoas tenham acesso. Agora, não é praticar aquilo que as pessoas fazem. Isso aí é discurso
de um crente que está com a sua vida fraca. Se você acha que você precisa estar fazendo as mesmas coisas que o ímpio e você quer usar essas... É porque você está fraco. Sim. É porque você está fraco. Porque a gente precisa estar atento que a Bíblia diz que a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas. Então, o que faz a diferença? Quando Moisés estava ali para entrar na Terra Prometida com o povo de Israel, e Deus falou assim, olha, eu vou sair do meio de vocês. O que Moisés diz? Senhor, mas o que nos torna diferente é a sua presença. Então, queridos, não há nenhuma diferença nossa para os outros, a não ser a presença de Deus no nosso meio. E ele vai dizer que o Espírito de Deus, ele nos deu essa condição de conhecer aquilo que nos é dado de forma gratuita. E aí ele vai dizer, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Então talvez você que esteja ouvindo e que talvez esteja entrando em muitos conflitos, mas por que disso? Mas por que Deus pede isso? Por que Deus não permite que eu beba e que eu me embriague? Por que Deus não permite que eu faça sexo antes do casamento? Por que Deus não permite que eu fume? Por que Ele coloca tantas regras? Essas indagações são indagações de um homem e uma mulher que é afetado pela natureza desta terra. É de um homem que é natural. Porque a Bíblia diz assim, olha, um homem natural não compreende e não discerne as coisas que são do Espírito. Porque quem é do Espírito, quem está com o Espírito, consegue discernir que não há como fazer essa separação, essa ideia do Platão, como é que a gente chama? Essa dualidade, né, de dizer que existe a coisa que é carnal, existe a coisa que é espiritual. Não, eu posso viver a carnalidade, eu posso viver as benesses deste mundo, mas porque isso não tem relação com o meu espírito. Não, mas a Bíblia diz que aquele que destrui o corpo, o Senhor o destruirá. A gente não pode destruir o templo do Espírito Santo. Então a gente é esse um. Nós somos essa coisa única. Não dá para separar o meu espírito do meu corpo. Né? A gente estava conversando com isso, né, sobre isso, né, sobre essa ideia de dicotomia, tricotomia e monismo. Mas independente da vertente, nas três vertentes não dá para mensurar que você possa ter uma vida de pecado, porque os três ali estão direcionados a cultuar o Senhor. Meu corpo é templo do Espírito Santo, então no meu corpo acontece um culto. Então a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, então o meu corpo não pode ser templo. É um lugar de realização das minhas vontades. E a gente vai vendo, gente, se a gente não tomar cuidado, isso vai ser com qualquer um, né? Porque às vezes a gente coloca essa condição como se fosse algo assim, impossível de nos atingir, né? E todos nós, se a gente não se atentar nas dinâmicas da nossa vida, a gente está falando aqui hoje do momento do carnaval, que é o que a gente está vivendo, mas na dinâmica dos nossos dias, das coisas que nos são apresentadas, né, em todo o tempo, a gente vive esse conflito, né, essa luta da nossa carne contra o espírito, contra aquilo que é a vontade de Deus. E a gente vai percebendo que isso é desde sempre, desde muito novo, né? Eu estava hoje trabalhando com as crianças na escola bíblica e a gente estava falando, diga não ao carnaval e sim para Jesus. E eu fui trabalhando ali com eles de uma forma bem lúdica, né? Do que era a realidade deles. E vocês veem que olha como é que é interessante. Que a carne, ela grita tanto, né? Ela fala tanto dentro de nós e ela tem tanta força, né, em tentar nos fazer aquilo que é o desejo dela, que desde pequenos a gente vai criando os e se. E se eu me lembro que eu estava dando aula e a gente estava falando sobre se fantasiar no carnaval, porque eu sei que é uma prática às vezes muito comum de crianças que são cristãs, os pais acharem que é comum, o que tem? Ela tá vendo outras crianças fantasiadas, então vai se fantasiar também, vai se pintar também e tal. E você começa a inserir
essa criança, né, nessa naturalidade de entender que tudo bem, é uma festa sim que pode ser celebrada. Não, eu não vou participar das coisas num total, mas eu posso me fantasiar, eu posso fazer tal coisa. E a mãe às vezes acha porque, assim, os pais acham porque é bonitinho, porque a criança fica engraçada, porque é legal, porque ela não precisa se sentir diferente do outro, porque senão como é que essa criança que tem esse universo tão lúdico, né, que não entende muito as coisas, ela vai se sentir se ela estiver diferente de um coleguinha. E a gente vai vendo as concessões que a gente vai abrindo, né, enquanto na verdade a Bíblia vai nos dizer que a gente precisa inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos nossos filhos de dia e de noite, e que é da mesma forma que a gente precisa fazer com a gente, né? A gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite para que a gente não peque mesmo. É ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração, porque o pecado vai estar sempre diante de nós e ele vai sempre nos parecer atrativo, atraente. Ele não vai vir de uma forma que imediatamente a gente consiga olhar para ele, que a gente veja que ele está nos humilhando, que ele está acabando com a gente. Não, ele é atraente, né? Ele nos tenta. A nossa carne sente desejo para aquilo. E aí eu ali com as crianças falando sobre essa questão da fantasia e tal, e não sei o que, eu falei, não tem problema, às vezes numa época do ano você quer botar uma fantasia de super-herói e tal. E aí eles começaram a conjecturar. Olha, minha classe é de crianças até 8 anos, né? Então, as crianças tinham 5, 6, 7, 8 anos. Eles começaram a conjecturar hipóteses para dentro desse sistema, né? Para que eles pudessem ter essa abertura para o uso. E aí, eu não tô falando, né? Claro que criança tá ali no mundo da curiosidade e tal, e a gente foi trabalhando dentro da Bíblia, dos textos da palavra do Senhor. Mas para você ver que mesmo muito novos, né, o diabo já vai dando, né, imputando esses pensamentos. E aí eu me lembro que uma hora uma criança falou assim, tia, mas tudo bem, a gente não pode usar uma fantasia, mas se um colega me chamar para uma festa de aniversário dele que cai no dia do carnaval, e aí essa festa é de uma festa à fantasia, tem que ir fantasiado. Então, tipo assim... A vontade de pecar é forte, né? Gente, eu não tô dizendo que a sedução é muito forte, a sedução, é a carne. Então, olha, tudo bem, eu não vou me fantasiar especificamente para o carnaval, mas um amigo me chamou. E é claro que a criança não tá tendo nem essa, né, essa concepção tão clara assim de que ali é um desejo da carne dela, a luta da carne contra o espírito. Mas olha como essa luta existe. Olha como ela tá ali diante de nós, sabe, o tempo inteiro, e a gente precisa estar muito vigilante mesmo, porque senão a gente peca, a gente erra, a gente vai abrindo concessão, a gente vai trazendo para dentro da nossa casa. Olha, nesse período aqui, vamos ficar em casa, em família, vamos chamar os amigos, vamos comprar uma bebida, vamos fazer não sei o quê, vamos assistir tal coisa. E quando a gente vai vendo, a porta da nossa casa vai sendo aberta para que, de uma forma muito, sabe, discreta, né, assim, muito sutil, o diabo vai entrando e ele vai minando, né, no nosso coração, minando dentro do seio da nossa casa, aquilo que são os manjares dele, né, para nossa vida, para nossa família. E outra, assim, eu acho que isso tudo também é muito fomentado, porque a gente precisa, de certa forma, caminhar. Tu abriu os Salmos aí? Salmo 100. Salmo 1, você falou. Salmo 1, 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Isso. E nessa lei medita lê o versículo dia e de noite. Versículo Como 1. é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Olha o que o texto diz. Olha, como é feliz, né, em outras versões, bem-aventurado, aquele que não imita a conduta dos ímpios. Né? Então, assim, eu penso que a gente precisa construir nas nossas igrejas, na nossa casa, sabe, de estar falando da felicidade que é ser um cristão. Sim. Tirar um pouco aquele discurso, tipo, não... De que eu não faço porque eu sou crente. Você não faz porque não é crente, não, você não faz porque não é crente, você faz porque... Não! O salmista vai dizer como é feliz, Sim. como é feliz aquele que não imita a conduta dos ímpios. Então, na verdade... Não é fazer com pesar, né? É fazer com alegria, né? Os nossos filhos precisam ser ensinados que, na verdade, o mundo é um lugar de tristeza. Sim. Não é um lugar de alegria em que nós devemos resistir. Não, é engodo, é enganação, sim, sabe? É tristeza. Então, é parar, talvez, às vezes, armadilha, com os seus filhos e mostrar a realidade
do que se vê, sabe, vai pra internet. Mostra pra ele, olha... pessoas nuas, acidente no overdose. carnaval, mostra, não poupa ele não. Sim. Não poupa, porque É uma às vezes... falsa alegria, né? A gente fica querendo poupar eles, né? Uma vez o João cometeu um ato falho aqui em casa de pegar uma coisa que não era dele. Eu trouxe ele pro computador. Eu mostrei vídeos de pessoas que são pegas roubando, pessoas que são, às vezes, linchadas na rua, porque eles precisam entender que o que Satanás está escondendo deles. Né? O que Satanás não está contando para eles. Porque o Satanás ele vai mostrar o lado lindo. O lado lindo. Foi o que ele fez com Eva. Não, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você vai ser do bem e do mal. Bem e do mal, mas ele não falou que eles seriam tirados do Jardim do Éden, que eles seriam afastados da presença de Deus. O diabo não vai falar isso. E ele não vai falar isso, então a gente precisa dizer. A gente precisa mostrar para os nossos filhos e para os jovens, eles que são felizes. Sabe? Que é o mundo que precisa invejá-los e não o contrário. E da mesma forma nós, né? Porque a gente está falando de um universo infantil aqui, mas a gente vê, tipo assim, várias famílias, por exemplo, que tem o costume de assistir os desfiles da escola de samba. Pô, cara, não dá pra entender. Então, por exemplo... Deixa eu interromper. Não dá pra entender. Tem nudez, tem idolatria, feitiçaria. Não existe alcoolismo, nada de proveitoso. Homossexualismo. Ali, entendeu? Sabe? O que tem... Algo que a gente fala assim, é porque eu acho muito bonito. É cultural, tem pessoas que falam, né? Nossa, é uma cultura, sem contar que tem todo um artefato ali que são montados durante uma indumentária, tal. E realmente, mas olha, é exatamente isso. É dessa forma que o diabo mostra o pecado pra nós. Então, às vezes, você tá ali em casal, tá você e seu esposo. Cara, tá passando uma mulher desfilando seminua na frente do seu esposo. E, de repente, se você o visse no celular assistindo um vídeo com uma mulher seminua, você criaria uma indisposição ali no momento e não gostaria. Sim. Mas nesse momento você abre concessão que não seja somente uma mulher, mas que passem milhares de mulheres ali seminuas, como homens também, como imagens adorando a entidades que a gente sabe que são demônios, né? As religiões vão trazer como sendo os deuses das suas religiões, mas pra gente que crê na Bíblia, a gente sabe o que aquilo ali representa. Então são portas, né? São brechas que vão sendo abertas e a gente não vai percebendo, mas que tá espiritualizando muito, sabe, as coisas, tá tentando radicalizar demais, mas são as brechas que vão sendo abertas no nosso dia, sabe, na nossa vida, e que por elas o diabo vai implantando, sim, os seus pensamentos dentro do nosso coração, a sua vontade, nos enganando, nos engodando, nos fazendo pensar não é tão assim, nos fazendo relativizar muitas coisas, enquanto na verdade só existe uma verdade que é absoluta, e essa verdade a gente conhece e ela precisa estar cravada dentro do nosso coração, que é a palavra do Senhor para nós. Essa verdade que a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor, ao Espírito Santo, sabe? Para que todos os dias a gente possa professá-la, a gente possa anunciá-la, mesmo que a gente sofra por conta disso, mesmo que a gente perca amizades, mesmo que a gente perca convivência familiar, mesmo que a gente perca, talvez, momentos, lugares para estar, porque a gente não negocia, a gente não abre mão, por entender que essa é a única verdade que vale a pena carregar, é a verdade de Deus para nós. E voltando aqui naquilo que você falou, de pessoas que admiram a arte, quando você falou isso, eu lembrei de Jesus Cristo, né? Quando os discípulos falam assim, Jesus, olha o templo de Salomão, eles ficaram ali embasbacado, né? Nossa, aquela grandiosidade. E Jesus Cristo falou assim, isso aí em 3 dias isso aí vai cair, né? E em 3 dias eu vou erguer, quando ele falava da sua própria ressurreição. Sim. Então, o convite é que olhemos para Jesus Cristo. Assim, irmãos, me desculpe. Muitas pessoas às vezes falam assim, a pessoa atrai porque às vezes o mundo oferece uma coisa melhor. Irmão, na boa, desculpa pela gíria, pela linguagem mais coloquial. Apóstolo Paulo diz que as coisas deste mundo não há de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Beleza? Ok. Então, esse discurso de eu vejo carnaval porque é bonito,
Ah, porque eu gosto eu não vou nem falar dos sambas enredos que afrontam Jesus Cristo, e de menos não, quer dizer, não muda o sentido. O que há de belo que este mundo possa produzir que seja mais belo do que a glória do Senhor? Eu lembrei de uma música do René Ceprese. Só para finalizar, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos 8:8, a mentalidade da carne é inimiga de Não, não vou Deus. terminar não, só vou cantar no meio da pregação. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Né? Então não tem como existir essa amizade, não tem como existir essa relação, esse relacionamento. Tem a música de René Ceprese, que é assim, ó. A alma do poeta versos vai fazer, coisas humanas, inspirações podem ter. Aí ele vai dizer assim, ó, a alma do poeta pode fazer coisas muito bonitas, né? Inspiração, coisas humanas, inspiração, realmente pode ter. Mas ele vai dizer, ó, ao sentir a voz do Espírito, não pode outro tema cantar, senão do Espírito, ao Cristo vivo louvar. Eu te louvo, te adoro, te exalto, meu Senhor, busco palavras que possam expressar o meu amor, o quanto eu te amo, sempre a te glorificar, em tuas asas subir. O mundo não é o meu lar. Essa letra é maravilhosa. Eu tenho minhas questões com as pregações do René Ceprese, mas essa música é maravilhosa. Ele vai, olha a ideia que, no caso, a Bispa Sônia colocou aqui. Ela vai colocar sobre coisas belas deste mundo. Aí ele vai dizer que quando esse poeta, que às vezes as pessoas falam, eu ouço música secular, não tem problema de ouvir música secular, mas quando a gente é impactado por aquilo que Deus é, as outras coisas ficam tão menores, sabe, diante daquilo que ele nos apresenta. E ele fala assim, ó, não tem como a gente falar de outra coisa a não ser das coisas do Espírito, né? E ele vai cantar, eu te louvo, eu te adoro, a te glorificamos. E aí no final ele vai dizer assim, o mundo não é o meu lar. É esse sentimento de que não tem nada aqui neste mundo. E às vezes a gente vê crente falando assim, mas se eu converso de coisa de Deus, da Bíblia, e fica incomodado, com raiva. Mas é porque quando a gente se depara, irmão, sabe? É claro que a nossa vida tem tantas outras coisas, né? Que a gente vai ter momentos para resolver, mas assim, quando nós paramos para conversar, não tem como não sair da nossa boca, sabe? Palavras de louvor, de adoração, de gratidão a esse Deus que nós conhecemos, que a gente sabe que produziu na nossa vida. E se o seu coração não é dessa forma, se existe prazer em falar de tantas outras coisas que não seja a palavra do Senhor, talvez é porque o seu coração não está cheio do Senhor, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio das coisas desse mundo, eu vou falar das coisas desse mundo, mas o Senhor deseja encher o nosso coração da sua presença, do seu amor, do seu poder, da sua glória, sabe? Se revelar cada vez mais a nós. E é tempo que a igreja precisa, sempre é tempo, né, de buscarmos a Deus. Mas temos vivido assim, momentos muito difíceis e verdadeiramente é um tempo que a igreja precisa se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor, de buscá-lo. Outra questão que a gente tem que lembrar também, lá em João 16, do 8 ao 11, ele vai dizer assim, olha, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Bem, só o versículo 8. Veja, ele vai convencer o homem do pecado. Então esse teu discurso, eu vou no carnaval, mas eu posso não pecar. Mas ele vai convencer também da justiça
e também do juízo. A gente precisa julgar, a Bíblia manda a gente julgar todas as coisas, discernir todas as coisas. Então, assim, será que a nossa justiça realmente está sendo, nosso juízo, a nossa capacidade de julgar, está sendo guiada pela mente do Espírito de Deus? Davi, ele vai dizer aqui em Salmos 101, versículo 3, ele vai dizer assim, olha, eu não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Então aqui, vou ler a outra metade já. Então, esse discurso, tipo, eu vou lá no carnaval, no baile, mas eu não vou pecar. Não, mas a Bíblia diz que Davi vai dizer que ele não queria nem ver, ele não queria nem participar, ele não queria nem presenciar, né? Então, se você vai estar expondo os seus olhos, a sua casa, a sua família, os seus filhos, né? Quando você fala assim, não, eu vou levar meu filhinho no bailinho de carnaval. Não, Davi vai dizer assim, olha, eu não colocarei nada diante dos meus olhos que seja pernicioso. E aí Davi, ele vai dizer que eu detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Olha a postura de Davi. Olha o sentimento de Davi. É de aversão àquilo que o mundo oferece. Ele vai dizer, não, isso aí nunca vai me conquistar. E lembra aquela palavra de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo vai dizer assim, olha, quem pode me convencer do pecado? O coração de Jesus Cristo estava tão em Deus, que ele vai dizer assim, olha, quem pode me convencer do pecado? Essa semana, um colega eu falei no trabalho, que eu falei assim, eu fiz alguma comparação a respeito do que estava fazendo. Eu falei assim, mas Jesus Cristo fez assim. Aí um colega falou assim, está se comparando a Jesus? Eu falei, não estou me comparando a Jesus, eu não tenho nem condições disso. Mas ele é a nossa referência. Jesus Cristo é a nossa referência. Não é à toa que a gente é chamado de cristão. E eu ouvi isso de uma pessoa que é católica, não tem sentido. Quer dizer, olha como é que é um pensamento, uma mentalidade tão distante de Deus e consciente do que o que eles fazem é distante do que o que Jesus Cristo é, que na mente deles eles falam assim, não, eu não posso me comparar a Jesus Cristo. Não é possível comparar a Jesus Cristo. Copiar uma conduta, tentar copiar. Então eles acharam uma forma de se relacionar com o pecado e com a ideia da manutenção de Cristo ali na vida deles, como se fosse um Deus, mas que não afeta as suas práticas. Comparados por Jesus Cristo, a gente não vai ser, mas ele é o nosso referencial. Bem, a gente está caminhando para o final, a gente já está com 1h15 de live, a gente não vai segurar vocês já aqui às 2 horas, mas para você ainda que tem dificuldade, sabe, e acha que esse discurso pode ser um discurso religioso, não, eu acho que dá sim, eu acho que dá para ir com os amigos, sabe, para um baile, sair. É óbvio que a gente tem questões sociais, né? A gente às vezes vai para uma festa e não tem como fugir. Né? E não tem como fugir. Aí aqui cada um vai julgar da sua maneira. Então, assim, mas daquilo que está ao meu comando, não, sobre a minha responsabilidade, eu tenho como controlar. Então, assim, eu não tenho como dizer assim, Sandro, fique surdo, porque eu estou numa festa ouvindo uma música secular. E também não estou me sentindo pecador por estar ali ouvindo. Mas, por exemplo, se eu estou na minha casa e eu promovo uma festa, não, na minha casa não vai tocar. Sandro, não concordo, na minha toca. É contigo. É contigo. Mas naquilo que é possível eu me distanciar do mundo. Sandro, mas tem músicas que são boas. Já falamos sobre isso aqui. Isso é uma coisa que a gente já avançou. Tem músicas que são boas? Tem, mas as canções que falam do Senhor sempre serão melhores. Sempre serão superiores. Então, assim, irmão, assim, me desculpe, eu não entendo muito de carne, mas vou falar de chocolate. Você vai deixar de comer um Cacau Show? Não, eu conheci um outro chocolate mais caro, Lindt, o chocolate caro. Lindt, acho que é Lindt, sei lá. Pra comer um Dizioli. Um Copenhague, pra comer um Dizioli, que fica com aquele óleo no céu da boca. Tu não vai. Então, assim, por que escolher? É uma questão racional. A gente não é burro, irmão. Com todo respeito, tu não é burro, irmão. Se você ele usa essa linha de raciocínio, tu se faz de burro. Entre escolher coisas que falem do Senhor,
dos valores do Senhor, dos preceitos do Senhor, e escolher, vou cantar uma música aqui boba. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Beleza. Música boa, bobinha e tal. Ele é Pô, a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do teu ser. Irmão, pô, agora a gente pegou pesado agora. Né? Pegou pesado, essa música é maravilhosa. Incomparável. Incomparável. Tem uma música que canta isso, né? Incomparável. É junto do Renascer Preso também. Incomparável, irmão. Não dá pra medir. Não dá pra botar na balança. As coisas do Senhor sempre terão maior glória. Então me desculpa. Você que vem com esse papai, eu ouço música secular porque tem música que é boa. Papo furado, irmão. Ai, as músicas cristãs estão muito ruins. Ué, não ouve as Saiba que não escolher. falam de Deus, Saiba escolher, né? tem muita música boa. Tem Escute as muitas músicas do que- Sandro que- Bittencourt. Entendeu? Tem muitas músicas que glorificam a Deus, que falam Muitas, sobre quem Deus muitas é, músicas. né? Então, assim, E é o louvor que precisa estar nos nossos lábios. papo furado, é pecado não ouvir? É pecado ouvir? Não, a gente às vezes tá no mercado e nem por isso a gente está pecando, mas a questão é o que te alimenta, sabe? E deleitar O que te naquilo. atrai. A Bíblia diz, olha, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, se você acha que você consegue servir a Deus no carnaval, vamos lá para Gálatas, para a gente estar fechando. Gálatas 5, 16 ao 21, diz assim, digo, porém, andar em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Voltando à música aqui que eu cantei no ser preso. Ao sentir a voz do Espírito, não pode o tulema cantar. Veja que o Espírito Santo... Oi? O tema cantar. Veja que o Espírito Santo, ele vai estar sempre nos direcionando para as coisas do Senhor. Foi o que a gente leu no primeiro texto, né? O homem espiritual discerne as coisas espirituais. O homem natural não consegue discernir. O homem que é espiritual, ele tem prazer. Ele busca as coisas espirituais. Então Paulo diz assim, olha, quer resistir, quer não ser seduzido, ande no Espírito. Ande no Espírito, ande com o Espírito. Fale com o Espírito Santo o tempo todo. Busque o Espírito Santo o tempo todo. Andai em Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito. Aqui o Espírito Santo de Deus. E o Espírito contra a carne, o Espírito Santo de Deus, não é o nosso Espírito não. E estes se opõem um ao outro. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a natureza humana, a pecaminosidade, as coisas deste mundo, as coisas carnais, e quando eu digo coisas carnais, eu não estou falando só de pecado, eu estou falando até de coisas naturais, que se afastam, que nos afastam de Deus, vai estar militando um contra o outro. E ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, dos quais são. E aí, gente, olha o que acontece no carnaval. Veja se não é isso. Quais são as obras da carne? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, pornografia, devassidão, que tudo isso aí está dentro da lascívia, idolatria, né? A gente vê isso nos desfiles, feitiçaria, inimizade, você não vê o pessoal quebrando, um matando o outro, porfias, que são teimosias, sabe, que são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, sabe, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Basicamente é o relato de tudo que acontece no carnaval. E aí, não me leve a mal, irmão. Como é que alguém que anda em espírito vai participar de uma festa dessa? Vai para o sambódromo, vai para um baile de carnaval, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Paulo diz que tudo isso acontece. Bota a mão na consciência, meu irmão. Desculpa mais uma vez insistir nisso. Tu não é burro, irmão. A Bíblia diz que o Deus recebe segundo o entendimento dos incrédulos. Então o incrédulo é burro. O diabo emburrece as pessoas. Agora você que é filho de Deus, você que é filho de Deus, irmão, pelo amor de Deus, é só ler. O que de Gálatas 5, 16 ao 21 não acontece no carnaval? Tudo, irmão. Tudo que está escrito aqui acontece no carnaval, e o apóstolo Paulo vai dizer, se você andar no Espírito, você não vai ter prazer em nem nada disso. E aí a gente vai lembrar do que o rei Davi disse, olha, eu não vou pôr nada disso diante dos meus olhos, eu detesto a conduta dos ímpios. E aí, para a gente estar encerrando,
Mateus 6, versículo 21, gente, tá quase um culto já, né? 1h20. Mateus 6, 21 ao 24, vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aqui a gente precisa ser sincero. Parar de mentir para nós. Se você busca meios de estar nestes lugares, sabe? Desculpas, Formas, né? Para poder que precisa desculpas, estar por causa que não sei o disso. quê. O teu tesouro está lá. O teu tesouro está lá. Só está tentando se enganar, né? Você está tentando se enganar. Então a Bíblia diz assim, olha, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. O que ilumina o corpo são os olhos. Aí ele vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Agora, veja isso. É como se fosse, imagina o seu corpo por dentro, como se fosse uma torre, e os olhos fossem uma janela, né? Aí ele vai dizer, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos olharem para coisas boas, é isso que vai invadir dentro do seu interior. Imagina você estar numa casa, você tem uma janela, e aquela luz entra lá dentro, porque está passando pelos olhos. Agora o texto vai continuar. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos estiverem diante de trevas, todo o teu corpo estará em trevas. E ele vai dizer, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E essa fala aqui de Jesus Cristo, ela é uma fala muito interessante. Ele vai dizer, olha, portanto, se a luz que em ti há são trevas, e a gente vê isso em muitos cristãos, que acham que estão na luz, acham que estão vivendo uma nova perspectiva de um cristianismo, mas na verdade estão buscando artifícios bíblicos e teológicos para satisfazer os desejos da carne, mas Jesus Cristo está alertando, olha, isso aí que você acha que é luz e que é do mundo, se essa luz que há em ti forem das trevas, que grandes trevas elas serão. E ele vai dizer, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá. Não dá para amar dois senhores. Não tem como, queridos. Ou você serve a Deus, ou você serve a este mundo e aos prazeres deste mundo. Assim, a igreja tem ficado muito fraca ultimamente. Na minha época, na sua época também, a gente pedia, mãe, eu quero dançar na festa junina. E era inegociável. Tinha nem papo. Tinha nem papo. Mas a nota é zero. E outra coisa, tá? Aqui, a gente tem direito de culto. A gente tem direito de culto. Pai, mãe, vai lá na escola e fala assim, não, eu não concordo. Por que meu filho vai tirar zero porque não dançou? Eu quero uma outra avaliação. Vai lá, meu. Vai lá e exige, pô. Não existe. Isso nem é permitido por lei. É permitido por lei. Obrigar uma pessoa a participar de algo que fira a sua religião. Eu acho que como a gente tem liberdade de culto, né, e a gente também não pode profanar o culto do outro, nenhuma instituição pode profanar a nossa fé. Então chegou na escola e falou assim, olha só, o meu filho não vai dançar, isso vai contra a nossa fé, e eu quero que a escola estabeleça um outro método de avaliação. Acabou. É só chegar lá firme, com educação, e a escola vai resolver. Talvez até deu ponto pro seu filho, porque ela não quer problema, né? Com certeza montou uma avaliação lá. Então, assim, eram coisas que eram negociáveis. Filho para balinha de carnaval. E assim, na boa, irmão, e também não tinha outros nomes, não. Não tinha, não é carnaval, não. É a festa fantasia, vai no período de carnaval. Conta outra. Não é doce Corme Damião, não. É a festa de Jesus mais doce, mais doce. Se fazer de besta. Sabe? A gente precisa fazer igual o José, fugir da aparência do mal. É pecado comer doce? Não. Então, mas na festa, é pecado comer doce? Não. Então, no dia de São Corme Damião, que é algo que é focado para idolatria, eu não vou dar doce. Eu não vou comer doce. Mas não é pecado, mas eu vou fugir da aparência do mal. Pode não ser mal, mas eu vou fugir da aparência do mal. Eu tô montando uma festinha fantasia. O amiguinho do meu filho vai dar uma... Que é o exemplo que você citou, né? É um aniversário dele e é no carnaval. E ele vai aproveitar o tempo de carnaval e para fazer fantasia. Seu filho vai? Não vai. Não vai. Mas é mal, não é? Mas eu vou fazer ele fugir da aparência do mal, porque aos poucos... Ou vai sem ser fantasiado, né? Porque é o aniversário de um amiguinho. Prefiro que não vá. Porque vai ficar lá igual um bobo, né? Destacado. Minha opinião é, não vá. Vai perder nada. Então, assim, o mundo precisa entender
que nós somos diferentes, irmão. O mundo precisa entender que nós somos diferentes. E tem coisa no cristianismo que é radical mesmo. Nós somos diferentes. Não dá para coadunar com as coisas deste mundo. Então, eu não participo, eu não danço quadrilha com músicas religiosas, música orina. É pecado dançar? Não, não é pecado dançar. Você quer dançar na presença de Deus? Você pode dançar na presença de Deus. Agora, participar de festas mundanas, onde há idolatria, onde há tudo isso que o apóstolo Paulo listou aqui no texto de Gálatas, é inegociável, querido. É inegociável. Você tem todo o direito de dizer que a gente está sendo radical. Te respeito. Mas, olhando para os textos de Paulo, olhando para a postura de Davi, olhando para as falas de Jesus Cristo, eu não consigo ter uma outra dimensão de como muitos cristãos têm conseguido confortavelmente se relacionar e transitar entre os dois mundos. E transitar entre os dois mundos. Não, aí não dá, irmão. Não dá. Me desculpe, irmão. Você não está transitando. Você está lá. E o nosso convite para você é que você se volte verdadeiramente para Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Estamos com 1h30 de live. Vamos cantar só mais uma música para a gente fechar? Qual música você quer cantar? Não sei. Hã? Nenhuma específica? Vamos cantar aquela música do Isaías. Ai, meu Deus, qual é a música? Churu. Eita, desafinou. Perfeito. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém? Nós estaremos orando.
para terminar esse culto, que o Senhor possa, que você possa ter sido abençoado, tá? Pela palavra do Senhor, que a sua vida possa ter sido edificada pelo Senhor. Ora pra gente, meu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela tua presença na nossa vida, louvar ao Senhor por este dia, louvar ao Senhor pela nossa casa, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, louvar ao Senhor, Pai, pela dádiva que temos de sermos os seus filhos. Deus, muito obrigada, porque mesmo, Senhor, com falhas, mesmo com erros, Senhor, mesmo todos os dias da nossa vida, vivendo a obra do Seu Espírito Santo em nós, né, nos transformando, nos moldando, Senhor, ainda assim nós podemos ter a certeza de que nós somos os Seus filhos. Meu Deus, o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai, por tamanha dádiva, pela salvação que nos foi dada. Senhor, pelo seu sacrifício que nos deu condição, Senhor, de hoje termos a vida eterna. Meu Deus, que anulou tudo aquilo que existia contra a nossa vida. Meu Deus, tudo aquilo que já estava imputado a nós. Senhor, o teu sacrifício nos libertou, Senhor, e nos deu a possibilidade de termos uma vida eterna. Senhor, e o meu pedido nessa hora, Senhor, é que o teu Espírito Santo possa a cada dia trabalhar, Pai, nos nossos corações, de forma, Deus, a nos fazer enxergar, Deus, quem o Senhor é. Meu Deus, a entendermos tudo aquilo que é colocado diante de nós, diante dos nossos olhos, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Senhor, que não vem do Senhor. Meu Deus, que talvez seja colocado pelo inimigo diante da nossa vida, diante de nós, para que nós pequemos, para que nós venhamos, Senhor, desagradar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece na sua presença. Senhor, que a sua palavra esteja guardada no nosso coração. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos mostrando e em todos os momentos aquilo que não é, Senhor, a sua vontade para nós. Meu Deus, que as armadilhas montadas, Senhor, pelo nosso inimigo para tentar, Deus, nos destruir, nos afastar da sua presença, Senhor, que elas não venham prevalecer, Deus, mas que o teu Espírito em nós, Senhor, nos dê condições, nos dê força, nos dê fé, Senhor, para que nós possamos resistir, Senhor, ao diabo, resistir, Deus, a tudo aquilo que tem sido apresentado, Deus, a nós, meu Deus, em nome de Jesus, mas que o amor ao Senhor, meu Deus, possa estar dentro dos nossos corações, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família nesta hora, Senhor, cada um que nos ouve nesse momento, meu Deus, talvez famílias que estejam passando por momentos difíceis, Senhor, e que estão agora nessa hora com membros da sua casa em ruas, Senhor, comemorando, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem apresentado, celebrando, estão cegos, meu Deus, andando ainda errantes. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, pelo poder, Senhor, que há no seu nome, toca, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa alcançá-las aonde elas estão nesta hora. Senhor, os teus filhos que se encontram desviados da sua presença, longe, Senhor, dos seus caminhos. Espírito Santo de Deus, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Traz de volta, Senhor. Traz, Senhor, arrependimento. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, de toda cegueira colocada pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, no seu poder para isso. Que a nossa casa, Senhor, seja um lugar de adoração ao seu nome. Seja um lugar, Deus, onde o Senhor reine e abunde com a sua presença. Que o nosso coração, Deus, esteja sempre pronto a te ouvir, Senhor, a ouvir, a reconhecer a sua voz. Meu Deus, nos dá, Deus, condições de dizermos não ao pecado. Meu Deus, de vivermos a sua palavra, de muito mais, Senhor, do que somente anunciá-la, Senhor, mas que ela seja uma verdade na nossa vida. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ter dias de descanso, de repouso, Senhor, de alegria, de paz, Senhor, onde a tua presença
possa reinar na nossa casa, no nosso meio, nos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Obrigada a você que se manteve aí com a gente até o final. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que você possa ter aí um final de noite de descanso, de alegria na presença do Senhor. Amém? Levante as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, querido.